pouco o pessoal vai andando, assim, ó. Se vocês tiverem conhecidos e pessoas que vocês acham que é importante saber um pouco mais sobre esse tema, manda um direct aí, um aviãozinho à direita para aquelas pessoas que vocês acreditam que seja importante saber mais sobre esse tema. Eu tô um pouquinho rouca hoje, mas eu não quis desmarcar, porque é só uma vez por semana que a gente conversa por aqui e eu quero muito poder ajudar de alguma forma a gente conseguir atingir os nossos objetivos na vida. Então eu vou começar falando o seguinte: o que é sucesso? O que é sucesso para vocês? Alguém quer escrever aí para compartilhar comigo? O que é sucesso para você? Que tá chegando agora, que tá curioso sobre esse tema. O sucesso, ele é quando a gente consegue atingir objetivos e que esses objetivos estão de encontro àquilo que a gente quer buscar na nossa vida. E aí, isso depende muito dos objetivos que a gente tem na vida. Então, pensar em sucesso é pensar em a gente, desde pequeno, entender assim, quais são os nossos objetivos, o que a gente quer para a vida e a gente conseguir atingir tudo isso. Para uma pessoa, ter sucesso é ter muito dinheiro. Para outra pessoa, ter sucesso é ter muito poder. Para outra pessoa, ter sucesso é ser reconhecido pelos outros como uma pessoa importante. Para outras pessoas, ter sucesso é ter uma família feliz. Para outras pessoas, ter sucesso é não ter doenças e conseguir se sentir em um ambiente sereno, de paz e de tranquilidade. Eu costumo dizer o seguinte, que o sucesso tem a ver com as coisas que a gente quer na vida e no consultório eu brinco muito, principalmente com os pacientes que eu tenho que são os adolescentes ou os adultos jovens, né? Quando eles estão aí trilhando a carreira profissional, pensando na sua carreira profissional, e eu costumo dizer o seguinte, nós temos que pensar aí no futuro e como é que tu gostaria que fosse o teu futuro? Que tipo de casa tu quer morar? Que tipo de vida tu quer ter? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma ideia de ter, por exemplo, morar na beira da praia, vender sanduíche na beira da praia, morar numa casinha mais simples e sentir toda aquela natureza por perto, sucesso para essa pessoa é atingir esse objetivo. Agora nós temos outras pessoas que pensam que o sucesso tem a ver com o reconhecimento dos seus colegas, com as pessoas terem esse olhar do entendimento, da intelectualização, da inteligência, enfim, tantas outras coisas. E eu queria perguntar para quem quiser, que o pessoal que está entrando aí e que queira participar comigo desse momento aqui da live, o seguinte: vocês acham que pra gente vencer na vida, a gente conta com a sorte? A sorte faz parte do sucesso? Ou a sorte é uma coisa, né, mais voltada pro pensamento mágico, pro entendimento de que as coisas podem acontecer ou não na nossa vida, e aquelas pessoas que têm mais sorte vão ter sucesso e as que não têm sorte não vão ter sucesso? O que vocês imaginam que passa pela cabeça da maioria das pessoas? Tem a ver com sorte ou não tem a ver com sorte? Eu gosto de pensar que não. Que a nossa vida não é trilhada a partir da sorte. Porque eu acredito que as oportunidades, elas passam na vida de todos nós. Mas, às vezes, a gente não consegue perceber e enxergar esses movimentos que acontecem em volta de nós, que aí a gente pode dar o nome de sorte, e a gente deixa de trilhar caminhos importantes porque não conseguiu perceber esses movimentos que aconteceram em torno da gente. E aí é sempre importante a gente estar conectado com os nossos valores, porque a partir dos nossos valores, das nossas crenças, dos modelos que a gente recebeu na nossa prática, né, dos nossos cuidadores, dos nossos pais, de uma forma mais segura, vamos dizer assim, mas nem sempre todos nós recebemos um apoio, uma segurança dos nossos pais.
a gente consegue daí pensar no nosso futuro, se a gente quer fazer e ter um futuro muito parecido com aquele que a gente teve, ou se a gente quer trilhar um caminho muito diferente desse que a gente recebeu. E aí entram questões importantes que dizem respeito o nosso papel, o nosso lugar como adultos, de tomar decisões e a partir dessas decisões conseguir chegar naquele lugar que a gente gostaria de chegar, que tem a ver com sucesso. Bom, para mim, sucesso tem a ver com construir uma família com muita base emocional, com segurança, que eu pudesse manter boas relações de amizade, que eu pudesse ter uma carreira produtiva de trabalho, que eu pudesse me sentir laboral, que eu pudesse me sentir fazendo parte da sociedade como um todo, que eu pudesse ter e fazer a diferença na vida das pessoas. Isso tem a ver com o meu conceito de sucesso. Dentro do meu conceito de sucesso, eu, Cris, e essas questões são muito particulares de pessoa para pessoa, tem a ver com poder ter posses financeiras, de poder viajar, de poder aproveitar a vida, de ter conforto. Mas eu não penso assim que a minha vida para ter sucesso, eu teria que ser milionária, eu teria que ter dinheiro esbanjando, porque isso não é um valor e um princípio tão importante para mim. Mas a gente não pode medir o sucesso pela nossa régua. Cada um tem a sua régua. E não tem a ver com certo e errado, porque se uma pessoa quer ter poder e ela vai se sentir inspirada e feliz com aquilo que ela conquistou, para ela é ter sucesso. Não significa que aquela pessoa que resolveu viver na beira da praia, por exemplo, vendendo sanduíche, ela tem menos sucesso do que aquela que é milionária. Porque dentro do pensar sucesso tem a ver com uma série de coisas. Eu tô vendo que tem muitos colegas psis entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Eu quero que troquem ideias aqui, possam trazer conceitos pra gente poder discutir juntos aqui, porque eu não tenho uma visão de sabedora de toda a verdade. E até eu fui pensando em trazer esse tema sucesso, e uma amiga disse pra mim, Cris, mas esse tema não é um tema muito coaching, assim, as pessoas não vão ficar nessa coisa, assim, pensando assim, uma fórmula milagrosa. E realmente não é essa a batida e a ideia que eu quero trazer aqui, mas que a gente possa refletir um pouquinho sobre qual é o conceito de sucesso para nós. Porque se a gente coloca uma régua muito alta para medir o sucesso, talvez a gente possa trilhar uma vida inteira de desesperança, uma vida inteira de tristeza, por colocar objetivos e metas tão altas que a gente não consiga atingir e a gente passa essa vida inteira achando que a gente não conseguiu trilhar um caminho legal e não ter sucesso. Por isso, o conceito de ter sucesso, ele é muito amplo. Pensando nos valores, eu trouxe a lista para vocês aqui, né? Tá difícil de enxergar, gente, mas eu fiz, se não me engano, nas quartas ou nas quintas-feiras, agora me fugiu a memória, eu fiz uma série sobre valores. Cada semana a gente colocava valores diferentes. Essa é uma lista de valores que a gente usa em terapia comportamental dialética e ajuda muito as pessoas a se conectar com os nossos valores e compreender o que para nós faz sentido. O que tem a ver com a nossa história e com o que tem a ver com os nossos ideais de vida, porque daí sim a gente vai conseguir trilhar um caminho e uma vida que possa ser valiosa e valorosa para todos nós. Então é importante a gente estar sempre muito ligado nisso. Mas para que a gente possa então pensar, porque eu disse que eu ia trazer dicas aqui, eu fiz algumas anotações rápidas, porque eu não quis fazer nada muito engessado. Eu não quero que a gente tenha aqui uma fala rebuscada, psi, onde as pessoas não compreendam as coisas, mas que vocês possam sair daqui com algum apontamento, sejam pessoas leigas, que a gente fala, né, na nossa área psi, ou sejam os colegas psis, possam aproveitar desse momento que é esse papo reto com a Cris, para que vocês reflitam um pouco sobre o tamanho da régua que a gente usa e os conceitos que a gente está utilizando, se isso estão realmente nos ajudando a chegar naquele lugar que a gente quer chegar. Tem que botar uma luz aqui para melhorar. Enfim, vamos lá então. Todos nós temos capacidade de chegar em algum lugar,
Que lugar é esse? Eu não sei. Vai depender muito da construção daquilo que a gente idealizou desde pequeno, ou que os nossos pais idealizaram para nós e a gente acreditou ou não, ou essa caminhada ela é sempre muito particular de pessoa para pessoa. Mas é muito importante que a gente possa trilhar, ter um objetivo específico, né? Do que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, né? Os objetivos em gerais, eles são mais amplos. A gente pode pensar assim, eu quero um dia ter uma empresa de sucesso. Bom, se eu quero um dia ter uma empresa de sucesso, quais são os passos que eu preciso utilizar para chegar lá? E aí entram as nossas metas. As metas, elas são os meios que a gente utiliza para chegar nesse lugar e atingir, então, os nossos objetivos. Então, se eu penso em ter uma empresa de sucesso, eu tenho que pensar quais são os objetivos. Eu tenho que ter relacionamento com pessoas, eu tenho que juntar dinheiro para montar um negócio, eu tenho que pensar um foco específico para o meu negócio, eu tenho que ver se esse negócio tem um nicho importante que eu vá ganhar dinheiro e por aí vai. Mas o meu objetivo pode não ser montar uma empresa. O meu objetivo pode ser formar uma família saudável. Para formar uma família saudável, quais são os passos que eu tenho que buscar? E os passos pode ser me observar enquanto pessoa para ser assertiva na escolha de um parceiro ou uma parceira, por exemplo. Pode ser me tratar emocionalmente para estar inteira nessa relação. Ter cuidado sobre as pessoas que eu me relaciono para não entrar em alguma cilada e depois ter problemas com isso. E tudo isso de acordo com os nossos valores. É muito importante que nós não nos percamos nunca dos nossos valores. Porque à medida do momento que a gente começa a simplesmente check, né, nas metas e nos objetivos, e a gente se perde daquilo que é nosso, da nossa estrutura, daquilo que é importante para nós, a gente tende a falhar como ser humano, falhar como pessoa e não chegar exatamente da forma como a gente quer, porque a gente não está respeitando esses valores que são muito importantes para todos nós. Mas não basta ter objetivos e ter as metas se a gente não planejar quais são os passos. E aí, nesse planejamento, a gente precisa entender o seguinte: se eu faço um planejamento que é um planejamento, eu posso fazer um planejamento a longo prazo, mas para eu chegar lá, eu preciso às vezes dar passos de formiguinha. Esses passos de formiguinha podem ser passos colocados dia a dia ou semana a semana. Então, por exemplo, se eu quero ser uma professora de pós-graduação, eu preciso me formar, em primeiro lugar, e depois eu preciso, sei lá, fazer uma pós-graduação, um mestrado. E aí isso não vai acontecer de um dia para o outro, e eu preciso ver quais são os passos que eu preciso trilhar para chegar nisso. Cris, mas eu quero dar aula em faculdade federal, e eu quero, mas para isso eu tenho que fazer o mestrado e eu não tenho inglês. Bom, então se tu quer fazer o mestrado e tu não tem o inglês, qual é a primeira coisa que tu tem que fazer? Te matricular num curso de inglês, melhorar o teu inglês, te preparar, porque se tu entrar no mestrado, tu vai ter que fazer a prova do mestrado, que é a prova de inglês, para que tu possa seguir os passos. Cris, mas eu aprendi a falar inglês, mas eu não tenho ninguém conhecido. E aí eu vou dividir uma coisa minha com vocês. Enquanto eu tava falando, me veio à mente agora e eu quero dividir com vocês. Quando eu terminei minha faculdade de psicologia, eu tinha vontade de fazer mestrado, eu não tinha condições de pagar um mestrado à parte. E a minha única chance, vamos dizer assim, seria passar no mestrado numa federal. Só que eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. E aí, falando com alguns colegas, eu soube de um grupo de pesquisa do Cordioli, que era uma pessoa assim que eu admirava muito, que eu queria muito poder trabalhar, que trabalha com toque. E eu me lembro que consegui o e-mail dele, através da Fernanda, ela me passou. E eu mandei um e-mail na cara de pau, não conhecia ele, me apresentando ali. E dizendo, olha, que eu tinha interesse de participar da pesquisa e coisa e tal. E ele me respondeu o e-mail dizendo, Cris, eu nem estava formada ainda, tá, gente?
Ele disse, olha, nós temos um grupo de pesquisa, acontece todas as quintas-feiras, 10h30, alguma coisa assim, e eu vou te mandar o telefone aqui, tu me liga, dia tal, horário tal. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque às vezes a gente pensa que na vida da gente a gente tem que ter sorte. Mas por trás do sucesso, a gente precisa perseverar, a gente precisa ter atitude. O que aconteceu? Eu anotei o horário que eu tinha que ligar, eu me agendei, eu me programei e naquele dia e naquela hora eu fiz a ligação. Quando eu fiz a ligação, eu estava preparada para a conversa. Quando eu conversei com ele, eu não tinha me formado ainda, mas eu já havia entregado meu trabalho de conclusão e já havia publicado um artigo científico decorrente do meu trabalho de conclusão lá de curso, que era um artigo e coisa e tal. E aí expliquei um pouco sobre isso, era um assunto que na época era pouco conhecido, que era locus de controle, ele ficou curioso para saber o que era, e aí eu dividi com ele o que eu tinha feito e tal. E ele me falou, olha, Cris, as nossas reuniões acontecem na quinta-feira, vai lá, conhece a gente, vê se tu vai gostar. Pra te entrar, não é simplesmente chega e faz o mestrado, tu tem que participar da pesquisa, tu tem que ficar um tempo pesquisando, e se surgir a oportunidade, pode rolar. Algumas pessoas no meu lugar talvez pensariam assim, ó, ah não, eu vou entrar lá naquele grupo de pesquisa e aí até surgir a oportunidade eu tô perdendo muito tempo e eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. E algumas pessoas poderiam ter desistido e perdido essa oportunidade. O que eu fiz? Eu peguei e falei, não, tudo bem, eu vou. Só que no momento que eu disse que eu ia, eu me dei conta que eu tinha uma disciplina na faculdade que eu fazia e essa disciplina era exatamente, pegava uma parte do horário dessa reunião. E eu fiquei com um grande dilema na minha vida. Como é que eu vou faltar a aula, se eu preciso concluir as disciplinas, né? E como é que eu vou deixar essa oportunidade passar por mim? O que eu fiz então? Ao invés de sofrer com esse dilema, eu disse, eu vou tentar resolver isso de alguma forma. Sentei com o professor de graduação e fui conversar com ele sobre essa questão. Eu disse, olha, eu tenho um sonho de fazer o mestrado, eu não conhecia ninguém, eu mandei um e-mail na cara de pau, ele me deu a oportunidade, é um grande cara, é uma pessoa com quem eu quero seguir, eu quero pesquisar, é o meu futuro e eu preciso muito que tu me libere para sair mais cedo da aula. E aí a professora ficou muito motivada por ver a minha vontade, o meu desejo, e ela disse, não, Cris, se depender de mim, tu pode contar comigo que eu te libero. E assim foi por um semestre inteiro. Eu me lembro que a professora às vezes tinha que apresentar algum trabalho, e ela dizia, não, a Cris tem que apresentar primeiro, e eu apresentava, e ela me liberava mais cedo. E eu saía correndo, eu estudava em Canoas, eu saía correndo, as reuniões eram no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e eu corria para dar tempo de chegar lá e não me atrasar para a reunião, porque afinal de contas, um grupo de toque, né? Como é que a gente vai se atrasar? E todas as reuniões que eu fui. Não foi uma tarefa fácil, era muita correria, eu tinha os filhos pequenos, eu tinha que administrar todas essas coisas, eu tinha medo de chegar atrasado, eu não conhecia as pessoas do grupo, nem todo mundo me recebeu de cara, de braços abertos, e aos poucos eu fui conquistando a amizade e o carinho das pessoas, até que surgiu a oportunidade, depois de bastante tempo já pesquisando, observando grupos e fazendo uma série de coisas, surgiu a oportunidade de eu poder fazer o meu trabalho de mestrado. Me preparei para a prova, porque tinha que passar por uma prova de seleção, e aconteceu um fato. Eu tô falando isso porque na vida da gente tem vários percalços, tem várias situações que nos acontecem que às vezes nos servem de impedimento para que a gente possa realizar. Eu me lembro que eu observava grupos no hospital de clínica, em alguns eu já era coterapeuta, e eu precisei passar por uma cirurgia de hérnia inguinal, e foi uma cirurgia que aconteceu assim um mês, nem isso, uns 15 dias antes, mais ou menos, da prova que eu tinha que fazer de mestrado, que eu vinha me preparando e estudando muito. Eu precisei, então, fazer essa cirurgia, que foi uma cirurgia meio que de emergência, e a cirurgia aconteceu numa quarta-feira.
E a prova acontecia no sábado. Só que tivemos um problema na cirurgia. Eu tive um erro na minha anestesia, eu perdi líquido da medula e aquela anestesia hack, né? Eu tive muitos efeitos que eram dores de cabeça terríveis e eu não conseguia, eu tinha que ficar deitada na horizontal e eu não tinha como levantar a minha cabeça. Liguei rapidamente para a médica que me entupiu de corticoide. Depois disso, só para vocês terem uma ideia, engordei 12 quilos por conta disso, né? Desses corticoides que eu tomei. E no sábado, que era o dia da prova, eu pensava comigo, eu não posso não fazer essa prova, eu não posso não fazer essa prova. É a oportunidade da minha vida, é a chance que eu tenho de atingir o meu objetivo principal, que é fazer o mestrado num local onde eu não precisaria pagar. O que eu fiz então? Eu disse pro meu marido, olha só, tu vai me levar na prova e eu vou lá, eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu não sei se eu tenho condições, eu tinha muita dor de cabeça. Eu fui com uma garrafa d'água, eu fui com um pano molhado, mas eu fui. Chegando lá, né, a pessoa que estava cuidando da prova, eu disse pra ela, olha, eu não tô bem, mas eu não vou perder essa prova de jeito nenhum. Então assim, ó, aqui tá o número do telefone do meu marido, se eu desmaiar, tu liga pra ele. Se eu não desmaiar, tu me deixa fazer essa prova. E assim eu fiz. Obviamente que eu não consegui dar o rendimento todo que eu precisava, mas eu consegui tirar a nota mínima, que eu acho que era 7, sei lá, eu tinha me preparado muito para essa prova, eu fui e fiz a prova. Depois disso tinha o processo de passar pela entrevista, que daí a gente defenderia o nosso projeto, que já estava pronto, os planos todos. Então assim, várias situações ao longo desse processo me trouxeram dicas no sentido de que eu poderia desistir, que eu teria a desculpa perfeita para dizer eu não consegui entrar no mestrado porque eu tive um erro na cirurgia, eu não consegui entrar no mestrado porque eu tive uma dor de cabeça horrorosa, e era horrível realmente, mas o meu desejo de vencer, o meu desejo de chegar lá era tão maior que eu tentei com toda a minha força. Por que isso? Isso é uma característica muito importante minha, de lutar até o fim. Eu tenho um jargão que eu uso que é o não eu já tenho e eu vou em busca do sim com toda a minha força. E é isso que tem a ver com as pessoas de sucesso. Eu não sou mais rica, nem sou mais pobre que ninguém, mas eu sou uma lutadora, uma batalhadora. E se a gente quer ter sucesso na vida, além das metas e dos objetivos, a gente precisa ter atitude. A nossa vida sempre vai ser tomada por pensamentos de boicote. A nossa vida vai ser tomada por situações difíceis que a gente vai se questionar se a gente deve ou não seguir em frente. Por isso é muito importante a gente estar pautado pelos nossos valores, mas também estar muito seguro da onde a gente quer chegar. E como eu vim de uma origem humilde, eu não tinha ninguém para me empurrar, eu não tinha ninguém para me dizer assim, não, Cris, tudo bem, tu tenta na próxima, ou vou te apresentar a pessoa XYZ e ela vai te conseguir um mestrado. Eu precisava fazer por mim. Esse pedaço de história que eu trago para vocês é um pedaço da história de tantas pessoas batalhadoras que estão aqui assistindo agora. E que estão tentando trilhar o seu caminho. Isso, Ana. O posicionamento cria a nossa sorte. Exato. Também acho que o posicionamento cria a nossa sorte. E não é fácil a gente se posicionar quando a gente está com dor. Não é fácil se posicionar quando a gente está cansado. Não é fácil se posicionar quando a gente às vezes não tem um familiar que nos dá força e diz, estou contigo. Quando a gente se sente sozinho nessa caminhada. É muito difícil perseverar, é muito difícil. Por isso que a gente não pode deixar os nossos pensamentos de boicote nos atrapalhar. Porque se a gente dá atenção e um olhar voltado para esses pensamentos de boicote, a nossa vida vai decair. E aí lá na frente, depois de 5, 10, 15, 20 anos, a gente vai dizer, eu não consegui chegar, porque aquela vez eu fiz a cirurgia, e a cirurgia atrapalhou a minha vida. Talvez, gente, eu tivesse lá fazendo a prova e desmaiasse e não conseguisse concluir a prova. E eu teria que tentar no ano seguinte.
mas eu não podia deixar de tentar. E isso tem muito a ver com o quanto de energia, e aí a Maria Energia tá falando aqui, atitude é fundamental, né? Mas o quanto de energia a gente vai colocar na nossa atitude, nesse impulsionamento, né? Tem pessoas que impulsionam o Instagram, né? Eu nunca fiz isso, não sei como é que é, mas uma hora provavelmente eu vou fazer. Mas quanto de impulsionamento a gente vai colocar na nossa vida para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, acho que isso é importantíssimo. Bom, não adianta planejar e não se dedicar. A dedicação, ela é fundamental, que é essa perseveração. É a gente insistir, mesmo que no fundo a gente tenha dúvida se a gente é capaz. Mesmo se a gente escute as pessoas nos dizendo para não fazer aquilo. Né? Eu até tava na dúvida se fazia live sobre sucesso ou não, porque me disseram, olha, Cris, quem sabe esse tema tá meio manjado e tal. Eu falei, não, eu tive um sonho, eu acordei. A ideia de fazer sobre sucesso foi porque eu sonhei, acordei e falei assim, vou fazer sobre sucesso. E eu falei, não, eu vou falar sobre isso e talvez seja bom, talvez não seja bom. Mas eu vou trazer tantos temas aqui, que esse é um tema que eu acho que todo mundo quer chegar um dia num lugar onde bata na gente mesmo e diga, é isso aí, eu tentei e eu consegui. Ou eu tentei, eu demorei, mas eu consegui. Mas que a gente possa estar tentando sempre. A Kiara tá falando que quando acreditarmos que é possível, nos movemos nesse sentido. Quando não acreditamos, nos paralisa. Aí é que está. A gente pode se paralisar, mas se a gente estiver atento as nossas questões, os nossos valores e entender que a gente não está acreditando, porque isso é um pensamento de boicote, que isso muitas vezes são vozes internas, emocionais da nossa infância que nos seguram, nos dizendo, tu não vai conseguir, tu não é capaz. A gente consegue virar esse jogo para sair desse posicionamento de paralisação, para ter alguma atitude de encontro àquilo que a gente quer chegar, né? A Ana tá falando ter coragem de sermos vulneráveis. Eu acho que isso é muito importante. A gente se permitir ser vulnerável. A gente pode não conseguir atingir os objetivos, mas isso não significa que a gente não vá conseguir para a vida toda. A Dai tá falando a sensação de conseguir aquilo que disseram que não era possível é muito boa. E tu tem uma questão importante, né, Dai? Eu conheço a Dai, ela trabalha lá na clínica. A Dai foi uma batalhadora. Assim como tantos que estão aqui assistindo, que ela lutou e ela conseguiu fazer a faculdade, né? Não me lembro se foi ProUni, o que ela conseguiu, mas foi assim, perseverou. Na época que eu estudei não existiam essas coisas, não existia cota, não existia ProUni, era uma dificuldade para conseguir passar numa federal. As pessoas que vinham de escola pública como eu tinham que ter um preparo super amplo, era muito complicado. Eu acabei tendo que fazer uma faculdade particular mais tarde, até um pouco do que eu gostaria, porque eu não tive essa oportunidade, eu também não tinha uma família que batalhava tanto, a gente nem ouvia falar muito sobre essas questões e eu tinha muito desejo interno de vencer na vida. Uma vida que vale a pena ser vivida é a que estava de encontro aos nossos valores. Exatamente, Ana, exatamente. Então, buscar, além da dedicação, a gente pode buscar também, gente, cooperação de quem? Das pessoas que nos rodeiam. Às vezes a gente tem amigos que vão nos ajudar nesse impulsionamento. Às vezes a gente tem familiares que vão nos ajudar nesse impulsionamento. Às vezes a gente tem um artigo que a gente vai ler que vai nos ajudar nesse impulsionamento, uma live que a gente vai assistir, um vídeo no YouTube, enfim. Não precisa necessariamente o nosso sucesso estar restrito à quantidade de pessoas que vai nos impulsionar, porque às vezes a gente não tem ninguém para nos impulsionar. E a gente precisa buscar recursos internos, leitura, coisas que nos ajudem a chegar lá. A Dai tá falando, sim, fiz ProUni e muitas pessoas não acreditavam que eu poderia chegar
onde cheguei, tenho muito orgulho. Tem que ter orgulho mesmo, tem que ter orgulho. A Day é uma baita profissional que batalha, assim como todos nós que estamos aqui. Alguns colocam mais energia, outros colocam um pouco menos, mas a batalha, a atitude, a dedicação, ela é muito importante na vida de todos nós. Mas a gente precisa ter também equilíbrio. Eu gosto muito do termo da balança, né, para tudo na vida. Porque se a gente trabalha demais, a gente esgota. Eu passei por isso. Quando eu me tornei uma workaholic para chegar onde eu cheguei, eu fui, não parava mais. Eu tive que rever os meus valores. E quando eu revi os meus valores, eu me dei conta, olha só um pouquinho, Cris, tá pendendo essa balança, tu tá trabalhando demais e tu não tá ocupando espaços da tua vida para outras coisas. E se a gente vai para esse lugar, a gente declina com outras coisas importantes que também tem a ver com ter sucesso. Então é muito importante a gente ir fazendo essa construção dos valores, do que é importante, da onde a gente quer chegar, para que a gente possa trilhar esse caminho importante. Bom, falei da balança. E a balança, sim, ó, gente, tô falando sobre sucesso de uma forma ampla aqui, tá? Mas o que a balança tem a ver? Né? Exercício de mais e de menos faz mal. Comida de mais e de menos faz mal. Bebida. Relacionamentos. Esse equilíbrio, ele nos dá o norte. Se a gente for observar a nossa vida como um todo e pensar, a minha vida está em equilíbrio ou não está em equilíbrio, a gente já vai saber mais ou menos o que a gente precisa fazer. A gente sabe no fundo. A gente sabe quais são os movimentos que a gente está deixando de fazer, que poderia nos impulsionar. Mas às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente acredita nos pensamentos de boicote, às vezes a gente acredita nas coisas que os outros nos dizem. Às vezes a pessoa diz, ai, Cris, não tenta, tu não vai conseguir. Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi milhares de vezes. Tu não vai conseguir, isso é muito difícil. E no final das contas, todas as vezes que eu perseverei, eu consegui. E eu peguei todos, né, eu gosto de brincar assim, né, todas as vezes que a carroça passou por mim e me ofereceu, né, o que o cavalo ofereceu a garupa, eu pulei nele. Eu nem sabia se eu ia cair um tombo, ou se ia dar tudo certo, mas eu fui todas as vezes. Por isso que eu fui quase me tornando uma workaholic, porque daí eu aceitava tudo que era convite e depois eu tinha que dar conta de tudo aquilo. Mas, às vezes, as coisas estão passando pela gente e a gente não está aproveitando as oportunidades porque a gente não está enxergando. Então a gente precisa tirar essa visão para poder conseguir enxergar e perseverar. Uma outra coisa que eu gosto de falar, gente, que eu considero super importante e que tem a ver com a balança e que tem a ver com o todo, é o conceito fantasia barra realidade. Quantos de nós temos uma visão mais romantizada sobre as coisas, temos uma visão muito voltada para fantasia, pensando assim, ai, vai dar tudo certo no final. Não vai dar tudo certo no final se a gente não investir, né? O meu maridinho entrou aqui para palpitar, ele tá dizendo que disciplina, quantas noites focas nos trabalhos e nos estudos. Sim, meu amor, disciplina é importante, é um dos temas que estão colocados aqui, que eu vou falar, né? A disciplina, ela não acontece naturalmente se a gente não foi criado dentro de um ambiente organizador e estruturado. E muitos de nós não recebemos isso dos nossos familiares. Então, como é que eu fiz para poder ter um pouco mais de disciplina? Eu mirei naquelas pessoas que eu considerei que eram pessoas de sucesso. E eu fiquei observando o que essas pessoas fazem que faz com que elas consigam ter sucesso. E aí eu fui imitando. Se a gente não tem internamente dentro da gente, a gente imita o outro que tem e quando a gente viu, a gente chegou lá também. Então é muito importante a gente não ficar tão agarrado, vou dizer assim que é o que me vem assim de uma forma mais simples para dizer, tão agarrado às faltas que a gente não teve.
com a nossa criação, com os nossos pais, com os modelos que a gente teve, porque o nosso sucesso depende só de nós. Se a gente cai um tombo, é nós que vamos ter que nos levantar, ninguém vai levantar a gente. As pessoas até podem estender a mão, mas depois que a gente levantou, a gente vai ter que trilhar o nosso caminho. Então é muito importante que a gente esteja inteiro. Eu gosto muito de falar sobre mindfulness, porque o mindfulness nos ajuda o tempo todo a viver o momento presente, o aqui e o agora. E a partir dessa conexão do aqui e agora é que a gente consegue observar em torno da nossa vida e poder garantir, né, buscar recursos para poder sair do buraco, do atoleiro e etc e tal. Ai, Ana querida, tá dizendo que eu sou essa inspiração para ela. E a Dai tá falando inspiração é tudo, né? Como é importante buscar as inspirações. Sim, a minha madrinha foi uma pessoa que me inspirou muito. Ela veio de uma origem muito humilde e ela fez faculdade e eu me lembro dela dizer que ela um mês pagava a faculdade e no outro mês pagava a prestação do apartamento. Quantas pessoas passaram tanta privação financeira para conseguir atingir os seus objetivos? A gente não sai falando por aí sobre essas coisas, tem algumas pessoas que têm até vergonha sobre falar, mas isso tem a ver com orgulho, tem a ver com valorização, tem a ver com conquistar coisas importantes na vida. E muitos de nós tiveram vidas muito difíceis na sua infância e tiveram que batalhar e lutar por coisas muito complicadas na sua infância e às vezes é difícil buscar dentro de si essa motivação para conseguir chegar lá. É por isso que a gente precisa insistir, mesmo que a gente não sinta que vai conseguir dar conta, mesmo que a gente entenda que é demais para a gente conseguir dar conta. Uma outra questão importante, muito importante, que envolve tudo isso é o planejamento financeiro. Independente da profissão que a gente tem, independente de quanto a gente ganha, a gente precisa aprender a planejar a nossa vida financeira. Como? Organizando ela de modo que a gente gaste menos do que a gente ganha. Colocando de fato todos os gastos que a gente tem para que a gente possa se organizar de uma forma que isso não afete o nosso emocional. Porque não tem coisa pior do que a gente está devendo e isso está batendo dentro da cabeça da gente e a gente vai entrando em desespero e isso consome a gente a ponto da gente não enxergar outra possibilidade ou outras coisas que surgem na nossa vida e que vão nos ajudar a ter sucesso e poder pagar as contas se a gente está tomado por essa questão do endividamento. E aí tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa não consegue juntar dinheiro. Então ela pode, sei lá, buscar um mecanismo. Hoje em dia tem bancos aí que são virtuais que tu pode abrir conta. Quem sabe ter uma conta num outro banco que ela é feita só para te jogar um dinheirinho mensal. Não interessa quanto, gente. Não interessa se é 100, se é 1000, se é 10, se é 200. Mas que a gente consiga todos os meses separar algum dinheiro para jogar nessa conta separada. E isso fazer com que a pessoa possa juntar um dinheiro importante. Outra questão importante que eu falo para todos, mas que também para os colegas que estão aqui psis, que eu acho que é importante ouvir, é que os profissionais que são autônomos, eles precisam ter uma organização financeira, os psis principalmente ali de dezembro a março, a gente tem um gap às vezes de pacientes para atender, então a gente precisa ao longo do ano separar uma verba para esses momentos que a gente vai ter uma perda financeira maior e vai ter contas para pagar. A gente sabe que no final do ano são épocas que se tem IPTU, IPVA e uma série de outras coisas que a gente precisa. Organização financeira, os profissionais que são autônomos que pagam imposto de renda mensal, façam mensalmente, não deixem para o final do ano que vem valores estratosféricos, as pessoas se perdem, se desorganizam. Uma pessoa que tem uma vida financeira desorganizada é uma pessoa que sofre.
Então, não vivam no mundo da fantasia. O mundo da realidade é ganho X valor, quanto eu consigo separar por mês, o que eu consigo pagar. Se eu não consigo fazer X, Y, Z, esse mês eu não vou fazer X, Y, Z, porque eu vou precisar desse dinheiro depois. E isso são atitudes que a gente precisa tomar se a gente quer ter sucesso na vida. Agora entrou aqui a mulher maravilhosa que faz live toda segunda-feira, nem sempre eu consigo assistir, mas eu tô, maravilhada de vê-la me assistindo aqui. Fabiola linda, um beijo pra ti. Fabiola é uma inspiração, ela faz lives toda segunda-feira, ela é uma querida, que eu adoro. Mas a gente precisa ter essa organização financeira, gente. A gente precisa pensar na nossa aposentadoria. Eu tenho 2 previdências privadas que eu pago e mais o INSS por conta do negócio que eu tenho. E a gente precisa organizar isso. Porque vai chegar uma hora que a gente vai adoecer, vai chegar uma hora que a gente vai se aposentar. E como é que fica quando tu tem uma vida dentro de um padrão e de repente tu te aposenta com uma merreca de valor e tu tem que dar conta daquilo? Isso tem a ver com planejamento financeiro, com organização. Lindona, chegou no final, mas chegou. É isso aí, não interessa os passos que a gente vai dar, o importante são os passos. Sejam eles do tamanho que for. Então, se planejamento financeiro tu puder ajudar 10 ou 20 ou 30 ou 40, é isso que tu vai fazer nesse mês. No outro mês, deu pra compensar? Junta um pouco mais de dinheiro. Não deu? Fica para outro mês. Mas é importante a gente não se distanciar dos nossos objetivos, das nossas metas, dos caminhos que a gente precisa cruzar, da caminhada que a gente vai ter que dar para chegar lá onde a gente quer, que é ter uma vida valorosa. Eu brinco que eu quero me aposentar e morar numa casinha de frente pro lago. É o meu desejo, é o meu sonho de consumo, né? Com mais tranquilidade, não trabalhando tanto. Eu não vou parar de trabalhar, eu amo trabalhar. Trabalhar é um valor importante pra mim, não é um peso. Eu amo o meu trabalho. Graças a Deus, me sinto uma pessoa privilegiada. E não quero deixar de fazer isso, porque isso me ajuda aqui, saúde mental. Saúde mental, que é tão importante, que é tão valoroso pra mim. Então, seguro de vida. Quantas pessoas às vezes morrem prematuramente e deixam os seus cônjuges em situações muito difíceis? Isso tem a ver com programação financeira. E isso tem a ver com a gente saber que a gente não é eterno e que um dia a gente vai partir. E é importante que a gente possa também se organizar nesse sentido. Tô cuidando do horário aqui, senão eu vou falar, sem parar. Outra coisa que é fundamental para que a gente atinja o sucesso na nossa vida tem a ver com a gente verificar possíveis transtornos psiquiátricos da gente e tratá-los. Gente, tem acesso, terapia mais social, tem as universidades que têm valores de consulta com mais em conta. Tem pesquisas onde as pessoas podem entrar que o tratamento é gratuito. Tem profissionais muito capacitados, tem muita gente, tem muito profissional aí, tem clínicas que vocês podem ir pelo convênio. Mas é muito importante a gente observar. Não adianta nada o corpo tá bom e a mente não estar. Se a cabeça não tá boa, o corpo não anda. O corpo não anda, a gente pode fazer o movimento que a gente quiser. Se a gente tá com muitos pensamentos de boicote, a gente se agarra nos pensamentos e a gente não vai em direção à vida valiosa que a gente quer ter. Então a gente precisa tratar os nossos transtornos psiquiátricos. Mas, às vezes, a gente pode não ter transtornos psiquiátricos e ter questões físicas importantes. E eu gosto de brincar, as pessoas riem quando eu falo, que não existe ninguém são. Não conheci ninguém são até hoje, cada um tem alguma coisa. Se a pessoa não tem nada da ordem psiquiátrica, ela vai ter alguma coisa da ordem física e tá tudo bem. E que bom que a gente pode se permitir ter coisas, né, gente? Porque senão a gente teria que ser perfeito e perfeição não existe. Então, vamos olhar o que a gente tem e tratar aquilo que a gente tem para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Isso é fundamental e importantíssimo. Bom, outra questão, né? Sempre atento aos boicotes,
às nossas distorções cognitivas, aos nossos pensamentos que nos dizem, tu vai falhar, tu não vai conseguir, é demais pra ti, tu não tá com essa bola toda, tá pensando que tu é quem? Nós somos quem a gente quiser ser e a gente vai chegar onde a gente se esforçar para chegar lá. Obviamente, pessoas com depressão têm mais pensamentos de boicote de conteúdo negativo. Pessoas com ansiedade têm mais pensamentos de boicote de conteúdo catastrófico. E por aí vai. Então, a gente tem que estar atento a esses pensamentos, estar vivendo a nossa vida atentamente para entender, esse pensamento, ele acontece assim porque eu tenho depressão. Então eu não posso fazer o que o pensamento está me mandando, porque senão eu não vou chegar na minha vida de sucesso que eu quero ter. Então eu vou fazer o quê? Uma ação oposta. Eu vou tomar para mim um comportamento novo que eu não estou acostumado a tomar, porque eu sei que lá na frente eu vou ficar mais orgulhoso de ter feito do que de não ter feito. Eu gosto às vezes de falar para um paciente deprimido, por exemplo, né? A gente quer tirar o paciente da cama, daí a gente diz, hoje eu quero que tu vá lá na praça. Porque não envolve dinheiro, a pessoa sai e vai perto de casa, vamos supor. Daí a pessoa diz, eu não tenho vontade, eu não tenho valor, eu não tenho força, eu acho que não vou conseguir. Bom, aí tu dá uma insistidinha e a pessoa vai. E aí tu diz assim, comparando o ter ficado em casa e ter ido mesmo se arrastando, o que foi menos pior? Porque não dá pra eu querer que a pessoa que tá deprimida, sofrendo, diga assim, foi maravilhoso. Não vai ser, a pessoa não tá acostumada, ela tá sofrendo, ela tá enxergando tudo de um jeito negativo. Aí, quando tu vai na comparação do menos pior, a pessoa diz, foi menos pior eu ter ido na praça. E assim a gente vai de passinho em passinho, o passinho de formiguinha que eu falei lá no início. Psi, Josi, mulher, me dá um autógrafo, você arrasa demais, que show essa live. Ai, amada, que bom que tu tá gostando. Eu vou deixar salva, vai pro canal do YouTube daqui a 48 horas, senão vai ficar aí no meu Instagram. Mandem pras pessoas se vocês acharem que faz sentido, tá? Porque eu acho que pensar sobre o futuro e sobre o nosso sucesso é bem importante. Outra questão... Observem questões psiquiátricas dos familiares de vocês. Não me venham com essa que os familiares de vocês não têm questões psiquiátricas, porque tem. Se vocês não sabem que tem, é porque vocês não estão sabendo. Mas tem questões psiquiátricas importantes que a gente precisa estar atento. Porque se a gente tiver um filho, a gente tem que estar com o olho em cima disso para que os nossos filhos não desenvolvam os mesmos transtornos. Como é que a gente quer que o nosso ambiente seja para que as pessoas que estão na nossa volta não desenvolvam? Então a gente precisa olhar para a história dos nossos antepassados, a história psiquiátrica, a história física, porque estando atento a isso, a gente está prevenindo a possibilidade de desenvolver em nós ou nos nossos entes queridos as questões psiquiátricas também. Tá? Tô fazendo aqui alguns apontamentos porque hoje eu falei que eu ia falar de uma forma bem geral. Que mais? Resolver questões antigas, gente. Quantos de nós aqui não temos problemas? Problemas com familiares, com amigos, questões inacabadas, questões que nos machucaram emocionalmente. Quando eu digo resolver essas questões, é dentro da possibilidade, dentro do que é possível. Quantas pessoas passam uma vida inteirinha brigando e nunca param para conversar sobre isso, só se machucam, só se magoam. A mágoa nos tranca, a mágoa nos segura e nos impede às vezes de chegar onde a gente quer chegar. E por que a gente não tenta às vezes conversar sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte, eu vou usar o exemplo do relacionamento. Né? Eu tô há 32 anos com meu marido e eu digo o seguinte, que eu faço a minha parte pro meu relacionamento dar certo. Mas isso é 50%, né, gente? Se ele não fizer a parte dele, bom, perdeu o Playboy, né? Não vou ficar pra contar a história. Mas, às vezes, tá faltando um movimento que é nosso em busca da mudança, em busca da reconciliação. Ou seja, simplesmente uma conversa que a gente vai ter
e que o outro não vai nos escutar, que o outro não vai nos entender e vai dizer, ó, Cris, é isso mesmo e acabou. Bom, mas aí tudo bem, eu fui lá, eu conversei, eu trouxe a minha parte, se a outra parte não quer fazer a parte dela, pelo menos a gente fica com essa sensação de resolução e isso nos impulsiona para seguir adiante e chegar em uma vida de sucesso. Ai, que bom que tu tá dizendo, Shirley, que tá fazendo sentido o que eu tô falando, porque a minha ideia é essa, que faça sentido o que eu tô falando, tá? Então, não quer dizer que pra gente ter uma vida de sucesso a gente tem que resolver, né, e solucionar questões antigas, porque isso não depende só de nós. E tá tudo bem a gente não solucionar. Mas se a gente tiver isso mal resolvido dentro da gente e fizer sentido tentar fazer essa tentativa, vamos tentar e vamos ver se a gente consegue chegar lá. Agora, se a outra pessoa nos diz, não, eu não quero falar sobre isso, não me interessa, ou tu não vale nada pra mim, eu não quero saber, enfim... Seja o que for, depende do tema, tudo bem. Tu foi lá, tu desabafou, tu disse o teu papel, o teu lugar, como é que tu te sente. Se a pessoa não quer fazer a parte dela, pelo menos tu teve a tua resolução pra ti. E isso é aliviador emocionalmente falando. A organização na vida da gente, na casa da gente, a limpeza, a disciplina, isso é fundamental, gente. Quando a gente vai numa casa de alguém e a gente observa, dependendo do jeito que as pessoas estão, dependendo do jeito que as pessoas se portam, isso já é indicativo de transtorno mental. Quando a gente tem alguém muito deprimido, tô usando o exemplo de depressão, que é o que me vem à mente agora. A pessoa às vezes não consegue ter autocuidado com ela própria, de tanta desesperança. Às vezes ela não consegue organizar a casa. Então, é organizar, limpar e fazer apesar de. Uma paciente disse pra mim assim, ó, Cris, tu vai ver só, vou tatuar no meu braço, fazer apesar de, fazer apesar de. Porque é isso, gente. Fazer apesar de não querer, fazer apesar de não ter vontade, fazer apesar de não acreditar, fazer apesar de estar triste. Porque depois que a gente faz, a gente se orgulha da gente, a gente enche o peito de felicidade, diz, meu Deus, olha o que eu consegui. Mas a gente precisa fazer. Enquanto a gente estiver aqui, ó, só pensando nos problemas, só deixando os problemas serem um norteador da nossa vida ou a nossa emoção, determinar que passos, quais passos e quantos passos a gente vai dar, a gente não sai do lugar. Não sai. Enquanto a gente espera que alguém nos diga, ah, vai lá, Cris, tu vai conseguir, a gente não chega, porque às vezes a gente não tem uma pessoa que nos empurre. Então não dá pra esperar alguém nos empurrar pra gente chegar lá. A gente tem que fazer apesar de. Fazer. Depois a gente vai ver lá na frente, a gente vai dizer, meu Deus, ainda bem que eu fiz, que orgulho que eu tô de mim. Não esperar que a vontade chegue. É isso mesmo, Maria. É isso. A gente não pode esperar o olhar dos outros, a vontade. Porque se eu tô triste, eu não vou ter vontade de fazer. Se eu tô ansiosa, eu não vou ter vontade de fazer. Se eu tô cansada, eu não vou ter vontade de fazer. E deixa eu dividir uma coisa com vocês. Eu tô super cansada hoje. Ontem trabalhei, era dia do trabalhador, trabalhei horrores lá na clínica. Hoje acordei meio cansada, meio arrastada. Vários pensamentos me vieram à mente. Cris, cancela a live, não faz a live. Tu tá cansada, tu merece, tu nunca cancela nada. E eu falei, não, eu vou fazer apesar de estar cansada. Eu vou fazer apesar de achar que de repente não vai ser tão bom. Vou fazer apesar de. E se não ficar bom, eu faço uma outra outro dia. Se o pessoal não gostar, infelizmente faz parte. A gente não pode desistir de tentar as coisas. É muito importante a gente perseverar, ter organização e disciplina. Existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar nossa vida para se organizar, agenda, alarmes, entre uma série de outras coisas que é tão importante e que a gente às vezes deixa de utilizar. A Ana, essa é a chave pro sucesso. E a Kiara falando tão necessário. Gratidão pela tua doação, Cris. Obrigada, gente. E pra finalizar, porque a gente já tá aí, eu quero ouvir vocês, eu quero ver se tá fazendo sentido o que eu tô dizendo, né? A gente precisa, tudo isso que eu falei, tudo junto e misturado, observar o tempo inteiro. Se a gente tá saindo da estrada, se a gente tá saindo do ritmo, se a gente tá perdendo o nosso eixo.
A gente pode rever a nossa vida o tempo inteiro. Eu já fui uma profissional que trabalhava horrores, acho que trabalho ainda bastante demais, quero trabalhar menos, mas ainda não acho que tô no tempo de trabalhar menos. Eu tô com muita energia, com muito gás, eu tô com projetos pra frente que eu quero muito enxergar eles acontecendo. E para isso eu preciso colocar energia, senão eles não vão acontecer. A Psi Josiane falou que bom que não cancelou essa live, está tão boa que vou assistir de novo. Ai, que bom! Ai, obrigada, Kiara. Obrigada, gente. A gente, assim, ó, muitas vezes dividir com vocês rapidamente, assim, né? Na época que eu tava, assim, workaholic, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, eu tinha um paciente atrás do outro. Eu mal parava pra fazer xixi, pra lanchar alguma coisa, porque as refeições são coisas importantes que a gente precisa e que eu respeito muito. Eu não sou uma profissional que vai sentar e vai comer um sanduíche na hora do almoço, porque isso afeta a minha vulnerabilidade. E eu tô sempre tentando estar de acordo com os meus valores. E quando eu fui fazer o treinamento internacional em DBT, eu me dei conta que um dos eixos que era muito importante, que era a família, estava entrando em atrito com outro eixo importante, que era o trabalho, e mais um outro que tem a ver com o tempo livre. E aí eu tive que sentar e fazer um brainstorm em mim mesma, né? De pensar assim, meu Deus, eu vou ter que dizer alguns nãos. E se eu disser esses nãos e eu perder pessoas importantes, e eu perder convites, e as pessoas não me valorizarem mais, e as pessoas não gostarem mais de mim? Ao mesmo tempo, eu viajava para dar aula de pós-graduação e eu sofria porque eu passar o final de semana com a minha família é uma coisa muito valiosa. De verdade, e aí eu comecei a dizer pequenos nãos, e eu comecei a diminuir o meu tempo de agenda para ter mais tempo livre, para me sentir mais efetiva, e isso me tornou uma pessoa mais feliz. E quantas vezes a gente deixa de ser feliz porque a gente não diz os nãos, ou a gente não se posiciona diante das coisas. Então eu quero convidar vocês para olhar um pouco mais o que tá faltando para você ter sucesso na sua vida, quais são os movimentos que eu tô deixando de fazer para chegar lá. Por que às vezes eu fico preso na queixa e a minha vida não vai para frente? O que é que tá acontecendo? Eu vi muitas pessoas terem muitas oportunidades e usarem de discursos importantes para não seguir em frente. Não é que os discursos que as pessoas utilizassem não eram discursos verdadeiros, eram verdadeiros. A pessoa de verdade estava vivendo aquele drama. Mas às vezes a gente fica tão agarrado no drama, na situação, que a gente não consegue enxergar, que a gente desviando um pouquinho a reta, a gente chega lá. E é isso que eu quero que vocês exercitem dentro de vocês. A Vera tá dizendo que é difícil de dizer não. É difícil, Vera. Os primeiros não são os piores. A gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser rechaçado, a gente tem medo das pessoas não gostarem da gente. Mas se as pessoas estão contigo, elas vão gostar de ti de qualquer maneira. E se elas não estão contigo, azar o delas. E esse é um movimento importante que a gente tem que fazer, da gente não se desviar dos nossos valores. Quem quiser saber mais sobre os valores, eu quero ver se eu coloco lá na minha bio, tá? Eu tô devendo um material pro pessoal de toque aí, eu vou botar, eu não consegui parar pra olhar e fazer isso, mas eu não me esqueci, eu vou fazer isso certamente, tá? Eu posso tentar ver se eu consigo colocar essa lista de valores lá na bio pra quem quiser saber um pouco mais. Mas toda semana, parou agora faz uns 15 dias, eu vinha semana a semana colocando valor pro valor, para que as pessoas pudessem se conectar um pouquinho com essa lista de valores, que foi uma coisa que eu fiz. Eu faço tudo em mim, né, que eu acho que é importante, e a gente experimentar na gente pra gente ver se a gente gosta, e aí a gente, é que nem a história de vender um produto, né, pra eu vender um produto eu tenho que acreditar nele, então eu aplico as coisas em mim, e isso me faz uma pessoa mais feliz, e isso me ajuda também a mostrar para os pacientes que eles podem chegar lá se eles estiverem de acordo com os seus valores. Gente, rapidamente que nós estamos com o tempo estourado. Quem quer escrever em uma palavra, o que ficou dessa live para vocês? Para eu ter uma ideia de feedback sobre a noite de hoje.
Quem quer se manifestar aí, colocar pra mim. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata. A Kel tá falando, Cris, importante tua fala, autoconhecimento, muito importante para crescermos. Eu fiz um papo reto sobre personalidade, porque eu sei que quando a gente se conhece, fica mais fácil a gente ir em direção das coisas que são importantes na nossa vida. Então, quem tiver curiosidade, já tá lá no meu canal do YouTube. Tá lá no meu canal do YouTube, eu acho que é mais um material rico pra gente poder se debruçar sobre isso. A Leidiana tá falando perseverança, a Júlia tá dizendo que adorou, a Vera tá falando amor próprio aumentou. Que bom, Vera, é isso. Se a gente não se amar, quem é que vai amar a gente? Nós somos vencedores, gente, vencemos a corrida de tantos milhares de espermatozoides e estamos aqui. E o que a gente vai fazer com isso que a gente conquistou, né? Temos que tocar. A Ana tá falando do poder da mudança da lente de atitude. Opa, apertei aqui. Ai, a Maria tá falando vontade de mudar comportamentos. Mude, não fique na vontade, Maria. Mude comportamento, só depende de ti. Nós somos os adultos hoje, não vamos mais deixar a nossa criança interior, aquela criança que muitas vezes sofreu, tomar a frente da nossa vida. Só depende de nós. Quero muito agradecer a participação de todos vocês, dizer que essa live vai ficar gravada. Kiara tá falando inspiração. Obrigada, Kiara. Tragam temas pra mim no direct, ideias. Essa semana eu trouxe cabeça fora, tava sonhando, acordei e falei, vou falar sobre isso. Então, me perdoe se às vezes eu não tocar as coisas tão alinhadinhas, mas eu quero muito trazer os temas de uma forma mais leve, porque em algum momento tudo vai se conectar, porque são informações que têm a ver com a saúde mental também. A Shirley tá falando, senti que sempre tive no caminho certo, muito bem, vai mudar, Maria, que legal, meu amor. Eu te amo, palminhas pra mim, pra ti também, querido que me aguenta. E a Vera tá falando gratidão. Eu espero vocês na terça-feira que vem, às 19h30. Eu não sei o tema ainda, gente. Quem sabe eu tenho um outro sonho, me veio uma outra ideia, tá? Mas eu vou pensar com muito carinho num tema bem legal pra todos vocês. Até semana que vem. Um beijo grande.